tratar animais como seres humanos é uma forma de maus tratos. Boa noite, Richard. Oi, boa noite. Eu sou a Paula. Oi, Paula. Prazer. Tudo bem? Primeiro, Richard, eu queria entender essa afirmação como problemática. Porque acho que a gente não entendeu. A gente até conversou assim, a gente não entendeu por que ela é problemática. Na verdade, foi sugerida aqui. É uma afirmação que eu já tenho, né, que eu já falei algumas vezes. Não é uma problemática, é um Ou fato. o que ela tem a ver com veganismo, por exemplo? Não, nada. Nada, né? Nada, mas tem como é pai de pet também, entendeu? Aí acho que entendi. trouxeram a baila como... Não é só veganismo, é veganismo pai. Você é pai de pet? Sim. Tá, maravilha. Tem Mãe de 7 pet, animais. ou pai de pet, Mãe não de sei, pet. enfim, mãe de pet. Ok, tudo certo. Tudo certo, né? Porque assim... Você discorda do que eu falei? Não, porque assim, depende. Então, A questão já é... vencemos a primeira batalha. Pois é, a gente Em começou conjunto. bem, né? Começamos bem. Começamos bem, porque assim, nós que somos veganos, a gente não tem a mínima intenção de fazer uma grande defesa sobre essa questão de que o animal precisa usar roupa e fazer aniversário, festa de aniversário, né? Existem várias maneiras, inclusive, de humanizar o animal, e eu acho que cada um dentro do seu lar vai fazer isso de uma maneira diferente. A partir do momento que cada pessoa se considera o animal da família, de alguma forma você está humanizando um pouquinho. Tem gente que humaniza um pouquinho, tem gente que humaniza um montinho, né? No nosso caso, o veganismo intrinsecamente não tem nada a ver com isso. Perfeito, sobre humanizar ou não humanizar o pet. Mas essa pergunta mexeu comigo pela questão da expressão maus tratos. E aí, inevitavelmente, eu como vegana, né, eu vou trazer questões suas, né, que a gente vê em notícias. Não são acusações que eu estou fazendo, mas a gente vê em notícias. Vamos para o pessoal, é isso? Não é pessoal. Não é pessoal, é o seu Não, trabalho. estamos debatendo o assunto. Não, mas você não acha, você discorda de mim que o fato é... Não, você já vai começar a virar outra coisa. Você vai começar a olhar para mim e me atender. É típico do assunto. Nós não estamos debatendo assunto. Nós já estamos debatendo... Não, estamos falando... Desde o começo eu falei para a gente não atacar pessoalmente. Richard, mas esse é o seu trabalho. São acusações baseadas no seu trabalho. Quais são? Quando a gente vê uma notícia falando que você foi lá acordar jacaré hibernando, né, e que você foi acusado de maus tratos por isso... E foi liberado. Eu acho que isso é mais maus tratos do que fazer aniversário de cachorro. Então vamos lá. Eu vou explicar o que aconteceu no Pantanal, para o seu deleite. Eu fui ao Pantanal e todo mundo preocupado com onça pintada. Eu fiquei 2 anos com um projeto chamado Brasil Biomas, onde a gente levava não só um clínica veterinária, porque uma das coisas que eu fiz para estar no meu lugar de fala, porque senão seria muito fácil estar onde eu estou, eu investi no bem-estar. O único hospital veterinário em 4 rodas do Brasil é meu, não é um trailer, não é alguma coisa, não. É um hospital veterinário de R$1 milhão, que eu e mais 4 patrocinadores construímos para poder atender. Levamos para o fogo. Eu fiquei 2 anos no fogo. Você conhece Pantanal, não? Não. Ah, tá. Lá vivem jacaré. Então, aí fica um pouco difícil explicar como é que vivem os jacarés. Não, porque o jacaré... eu não conheço Pantanal, não posso falar de uma notícia de maus tratos. Por exemplo, a outra notícia também de acusação de tráfico de animais, de você ter levado animais para... Na notícia. Levado ilegalmente animais para criador. Você está levando essa discussão para outra coisa. Você não tem capacidade de discutir o assunto. Claro que não tem, querido. E está levando para ofensa pessoal. O que isso tem a ver? Mesmo que eu fosse um traficante. Vamos lá, mesmo que eu fosse um traficante. Ok, vamos dizer que eu sou um traficante. Eu sou um traficante. Maus tratos. Eu sou um traficante. Olha, animal silvestre, por exemplo, vamos falar de mãe e pai de pet. Quanto biólogo que a gente vê, não só biólogo, mas gente que entende, de discutir o assunto. sendo mãe e pai de sem pet condições de discutir o assunto. De animal você silvestre. Perdeu o objetivo do Ela é mãe e pai de pet de animal silvestre que é traficado. Que é traficado. Vocês não têm alguém melhor para discutir? É traficado. Por favor, tragam alguém melhor. Traga alguém melhor, porque essa menina não tem condições. Essa menina. Você não é uma menina, é uma moça. Não tem condições. Vamos discutir alguém melhor, vamos levar o nível da discussão. Não, você pode, mas o problema é que você não assume. Eu tô assumindo, então vamos dizer que eu fosse. De crimes, de acusação de crime. Vai lá, filha. Vai lá. Eu não conheço a sua vida. Eu não conheço a sua vida. Caramba, filho e menino, caramba. Eu não conheço a sua vida. Você podia ter idade para ser minha filha. Começamos bem. Eu espero que vocês tragam uma discussão melhor do que só acusação, porque mesmo que eu fosse o que ela me disse que eu sou, o que eu não fui, porque... Deixa, eu posso falar ou não? Ou só você fala? Só ela fala? Não tem alguma regulação? Porque só ela fala, já sentou no banco, tem que ficar quieta. É isso? Não é isso? Não tem Ministério Público. Eu fui pro CMB, já fui... Isso que você falou do jacaré
foi uma denúncia que foi feita, qualquer um pode denunciar qualquer coisa. Eu posso denunciar você porque você tem cabelo rosa, eu acho você não sei o quê. Eu posso denunciar de qualquer coisa. Qualquer pessoa pode mover uma denúncia, especialmente para uma pessoa pública. Especialmente para uma pessoa pública. É muito fácil fazer isso. Todo mundo você vê. É muito fácil. Eu tô há 30 anos. Então. Mas se esse é a tua razão, então não deveria estar aqui. Então não deveria estar no meu lugar de fala, isso tem que ir embora? Então por que você veio discutir, então? O que você veio discutir? Termina a explicação aqui sobre a... O fato é o seguinte. Jacaré. O jacaré, eu vi todas as pessoas salvando preocupadas com a onça pintada. E no caminho para a onça pintada, eu volto a dizer, a gente tinha... Eu conheço o Pantanal, que eu vou desde os 4 anos de idade lá. A gente construiu um hospital veterinário que ficou 2 anos no fogo lá. Eu tive lá 2 anos no meio do fogo gravando as coisas que estavam acontecendo. E acontecendo coisas horríveis. O fogo nunca teve uma época do Pantanal tão seca e com tanto fogo. E a onça pintada sofreu, tantas onças pintadas foram queimadas, foram levadas a centros de resgate, foram cuidadas. E todo mundo esqueceu do jacaré. No caminho para as onças pintadas, tinham jacarés morrendo secos. Ninguém se importou com eles. Eu fui lá com a minha equipe, eu tinha um hospital, eu tinha veterinários e tiramos esses jacarés dessa condição, demos soro e devolvemos para outro lugar. E aí teve exatamente essa posição. Eu fui acusado no CRBio e o CRBio achou que a minha atitude foi condizente com a minha profissão. Tanto que no ano seguinte, o ICMBio moveu a maior operação de resgate de jacarés da história do país no Pantanal. Eu acho que eu cutuquei a onça com a vara curta, literalmente. Então foi isso que aconteceu. Agora, eu acho que a gente tem uma pauta. Se vocês quiserem levar só acusações, podem ficar atentos. Tá aí, o jornal tá aí, vocês podem levar isso. Agora, se vocês quiserem conversar sobre o assunto que a Paula não conseguiu discutir, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não interessa. Vamos dizer que eu seja um traficante, que eu seja não sei o quê, que não é nada disso verdade, mas assim, a discussão é sobre o assunto de maus tratos sobre pet. Então, você me acusou que eu não posso discutir. O que você está colocando que eu não posso discutir o assunto? Porque eu fui indiciado. Você tem que discutir o assunto, se é maus tratos ou não. E você não soube responder a pergunta. Eu espero que tenha alguém melhor para discutir. Você foi muito ruim. Você foi muito ruim, Paula. Você foi muito ruim. Vamos esperar uma pessoa melhor que você. Como é que tá? Tudo bom? Certo. Vamos lá. Olá, eu sou o Rodrigo. Rodrigo Dourado, prazer. Você é pai de pet? Sou. Você é pai de pet? Uhum. Tá, porque eu acho que... O que é pai de pet? É isso que eu ia te perguntar. Vamos definir primeiro para entender. Porque eu acho que... tenho pet, não sei se isso significa, eu tenho muitos pets. Seria a minha mesma pergunta para você. Porque aí fica uma humanização, né? Tratar com respeito, tratar bem um animal, não significa humanizar, significa civilização, né? Significa você reconhecer que é senciente, reconhecer que é um animal digno de direito. Concordo. Então, a gente concorda com isso. Concordo. Tratar bem o animal porque ele é senciente e tudo mais. Você é pai de pet. Perfeito. Concordamos com isso. E aí, voltando assim, rolou um desentendimento aqui, uma desinteligência. Eu acho que aí tem uma desassociação que é importante a gente contar para as pessoas em termos educacionais mesmo. Porque se a gente trata o animal como objeto, como objetificação, quando não respeita... Não sei se foi uma acusação... Enfim. O que aconteceu agora recentemente com o cachorro, né? Que adolescentes trataram como trataram, a gente viu o que aconteceu. Eu acho que isso é uma maneira que a gente tá... Quando a gente diz, como você colocou aí, pai de pet, ou trata humanizando, ser maus tratos, a gente está passando uma mensagem errada, né, para as crianças, para a educação. Então, você, enquanto biólogo, enquanto alguém que está aí com... Eu não sabia desse seu projeto. Você acha que poderia, assim, investir em passar essa educação para as crianças, educá-las de uma maneira antiespecista, algo que seria mais conectado conosco? Falei aqui? Vamos voltar para a frase? Vamos. Tá, porque estamos discutindo a frase, né? A princípio, não sei todo mundo concorda. A não sei se foi isso que a gente fora falou. do contexto, porque o veganismo, veio falar de veganismo e a gente está falando de pet, mas já tem uma relação muito grande, até porque os pets são, né? Se é um gato, ele é estritamente carnívoro, isso não é uma discussão que eu vou colocar aqui, ok? E se é um cachorro, ele é onívoro com preferência carnívora, está descrito isso, qualquer um der um Google na inteligência artificial vai ver isso. Então, assim, eles comem carne, beleza. Então, eu acho que isso é uma questão muito mais relevante com o que vocês fazem,
sendo a escolha de vocês, que eu quero dizer, eu não tenho nada contra a escolha de vocês. Gente, se eu falo Você é a favor do veganismo, é isso? Eu não sou, veja. Eu sou a favor da liberdade, eu sou um libertário. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Seja feliz. Sim. O grande problema do veganismo... Os animais também problema, eu vou tentar te responder. Tá. O grande problema do veganismo, na minha opinião, é tentar impor, colocar uma medalha no peito de virtuosidade. Por isso que eu brinquei no começo, falei, a primeira coisa quando você conhece um vegano, é ele que vai dizer, eu sou vegano. Você nem sabe quem é o cara, ele já... Por quê? Porque isso é um predicado que parece que eles colocam um patamar diferente das outras pessoas pela escolha alimentar que ele fez. E tudo bem, nós vamos ter tempo de falar sobre várias escolhas que a gente faz, que é o algodão, é o celular, nós vamos ter tempo para falar sobre isso. Eu não tenho nada contra vocês. O problema é quando eu tenho quem? Eu tenho contra pessoas que não sabem discutir, que acusam... Eu tenho história, cara, que ninguém pode negar. Eu tenho 30 anos que eu trabalho, eu tenho leis que foram criadas em cima de trabalhos meus por proteção. E eu não sou nenhum deus e não coisa, mas é o meu trabalho, é o que eu tenho feito. Mas você não acha que o veganismo ajuda o seu trabalho que é a favor dos animais? Eu acho que o veganismo... Atrapalha, você acha? Não atrapalha. O veganismo é uma opção sua. O que é o veganismo para as pessoas saberem? Porque de repente fica meio... É a sua opção alimentar. Sim. Seja feliz. Só a opção Como alimentar? que você quiser. Transe com quem você quiser. Pinte o cabelo do jeito que você quiser, seja feliz do jeito que você quiser. Eu sou um libertário. É uma escolha como qualquer outra. Não é uma escolha que é uma escolha que te coloca num bastião diferente. O problema é que o veganismo ficou mais ou menos como uma escolha religiosa e ideológica. Porque você tem... E se você levar o veganismo a sério mesmo... Tem um equívoco, porque o veganismo é justamente a liberdade para todos os seres sencientes. Como um biólogo que você é, que é a favor da vida, né? Que a biologia é isso, basicamente. Você tem que escolher quais os bichinhos que você quer. Isso, a frase é do Yellowstone, não vou dizer, mas assim... Isso é especismo mas clássico. É especismo, claro, mas você não pode fugir disso. Não pode fugir disso. Você selecionou os animais que são simpáticos e não são simpáticos. Se uma aranha entra na sua casa, você mata ela. Eu não mato. Mas a maioria mata. Se uma cobra entrar na sua casa, você não sabe como lidar com ela, porque você mata porque tem medo. Mas você escolheu não comer os animais e tá tudo bem. O problema é que quando vocês colocam num pedestal e olha para o resto e diz, vocês estão em outro nível porque vocês não são seres humanos. Sua? Vocês não são seres humanos de verdade. O que aconteceu com o cachorro lá, orelha lá, foi uma coisa horrível. É muito diferente de um abatedor? Aquilo é horrível. Sim. Eu vou te dizer por quê. Você ali usou de uma violência que não... Você já foi no abatedor? Sim. Você conhece como é feito o processo? Infelizmente. Tá. Então, tá. É na machadada? Um animal a grande maioria... Não é. A grande maioria não é. E você sabe que você tá errado. Desculpa. Você tá falando... Tem checagem de dados. Você tá falando por falar. E a gente tem... Não. A gente sabe que... Bom. É só checar. Por favor, chequem se a maioria dos frigoríficos... Para você licenciar um frigorífico não é SSG. Se tem um cara no sítio que mata o cachorro... A vaca com a... Eu acho que você tem que sentar aqui para falar, na minha opinião. Então tá. Então assim, se você eu nem sei onde ele tá. O que é para fazer? Pausar? Você vai contar para o próximo como? Tá bom. Então vamos para o próximo. Vamos lá. Tudo bem? E aí? Você é o Henrique. Henrique. Não, pode continuar. Eu acho que assim, se fosse o abatedor, se fosse tão tranquilo, por que você não posta no seu Instagram como é o abate de um animal? Por que você não pode? Eu vi que você... Não, já fiz. Então eu posto de novo. Eu já mostrei como é. Eu não vi, eu procurei e não vi. Você não segue. Não, eu sigo. Eu sigo, pode colocar lá. Eu mostrei tudo pra você. Veja, você sabe que me levou a entrar no negócio do agro? Cara, foram, na verdade, as pressões, porque eu sempre vim do meio ambiente. E no meio ambiente tem tudo. Né? Tem todo tipo que eu falo, tem todo tipo de pessoa que não necessariamente você tem a pessoa que come carne, tem pessoa que é vegana, tem vegetariana, tem tudo no meio ambiente porque é uma pauta comum a todos nós, perfeito? Eu comecei depois que eu saí, entrei na internet e por enquanto eu era só na televisão, então as pessoas viam somente aquilo da televisão. Quando começaram a internet, mostrou o meu hábito, quem eu sou, no meu dia a dia. Isso deu uma margem para muitas discussões, pessoas começaram a ficar... A pessoa fala assim, como que você que ama os animais, come os animais? Então eu fui muito questionado. E aí, a primeira coisa que eu fiz, há uns 5 anos atrás, foi investigar como os animais são tratados na suinocultura, avicultura,
e bovinocultura. Eu acho que nada é perfeito, entendeu? Mas assim, mas muito longe da violência que eu vejo colocarem nesses fóruns animais e mostram a violência. É muito longe daquela violência. Então, por exemplo, entendeu? na suinocultura você tem... O que você acha dessa prática de cortar os dentes e os rabos do porco para a questão do... E também tem a questão... O dente e o rabo dos porcos. Você mantém os animais em gaiolas. Quando elas estão na gestação, você mantém elas em gaiolas presas. Inclusive, né, eu até vi um vídeo do seu parceiro que tem uma suinocultura, eles ficam em gaiolas mínimas. Um animal de não sei quantos quilos de... com os filhotes. Só na época, então eles deitam. Então, assim, quando eles deitam em cima de filhotes e matam os filhotes. Sim, então, aí ela passa... Quantos dias ela passa imobilizada, deitada? Quantos dias ela passa? Tá, vamos colocar assim. Só me explica, por favor, como funciona a questão de quando elas exatamente, não sei se são 50 dias, alguma coisa, porque tem 50 dias elas ficam imobilizadas e deitadas por 50 dias amamentando. Não ficam deitadas, elas podem levantar, só que existe um sistema do equipamento que quando ela deita, eu só quero deixar claro uma coisa, em cima dos leitões, porque ali é eles cortam, comércio, gente. Quando os animais estão na criação, eles cortam os dentes dos leitões, eles cortam os rabos dos leitões. Os animais, eles ficam confinados de forma extrema. E os animais, quando eles estão, como o próprio Richard fala, eles ficam 50 dias totalmente imobilizados. Não ficam totalmente, não falei isso. Totalmente imobilizados. Não ficam. Isso é o que você está dizendo. Eles para que eles não possam se mover. Isso não é maltrato. Isso é uma mentira que ele falou. O que isso que ele está falando, o que isso tem relação com não é dessa maneira. Eu conheço. Não é dessa maneira. Eu vi no seu vídeo. Então você viu no meu vídeo, então você não entendeu o vídeo. Então assim, eu acho que a gente tem que entender uma coisa. A gente está tratando do veganismo. Pessoal, calma aí. Pode ir. Vamos ter o tempo, vai ter tempo de discutir. Tratar o cachorro como um ser humano é maus tratos. Bom, prazer, eu sou o Filipe, eu sou biólogo. Oi. Te vi, quando era criança, te vi na televisão, né? Cresci com você na televisão. Bom, acho que eu gostaria de concluir esse assunto. Acho que todo mundo que concorda que, de fato, humanizar os animais e tratar de certa forma os pets de uma maneira excessivamente humanizada traz problemas. Traz problemas a gente concorda. Psicológicos. O que a gente ficou um pouco em dúvida em relação ao veganismo é como que essa pauta se relaciona com o veganismo. Porque o problema... Não, mas não foi eu que pus a pauta. Eles pegaram uma afirmação minha, essa é uma afirmação que eu já fiz, e trouxeram para a pauta, já que a pauta é veganismo e pai de pet. Ok, é isso, então concordamos com a pauta, mas o problema, na verdade, a nossa luta, na verdade, está mais em relação aos animais, não aos pets. Porque os problemas ambientais e a crueldade animal, ela ocorre em grande escala nos animais produzidos para alimento. Eu acho que concluí. Eu só gostaria realmente de passar, porque o problema, na verdade, não é esse tema. O problema realmente são os animais que são ditos de consumo, né? E aí eu fico um pouco preocupado de algumas falas suas, especialmente como biólogo, porque eu acredito que a biologia deveria se apropriar de uma série de dados que existem sobre como o consumo de animais afeta diretamente os animais, o planeta e a nossa saúde. Você acha que a maioria dos biólogos é vegana? Não, infelizmente, isso é uma tristeza. Não é. Eu acho muito triste, porque paradoxal. Eles entendam que não é esse o ponto. Eu acho que eles não entendem só existe um animal só existe o animal de abate porque tem gente que come. E vocês, como animalistas que amam os animais e gostam de manter eles ali dentro dos chamados santuários, que eu acho maravilhoso e lindo, eu acho que, eu curto, eu acho que vocês têm que viver a vida de vocês. O problema não é esse. O problema é você trazer essa pauta e querer que 99%, ou sei lá, eu não quero falar 99%, senão eu seria um cientista estúpido, mas vocês sabem que vocês são minoria no veganismo. Com certeza. Tá. 14% da população é vegetariano ou vegano. O vegetariano tá longe do vegano, tá? Porque ele escraviza os animais. Beleza? 7% da população é vegano. O veganismo puro, duvido mais que seja. Ok, vou no seu número. É impossível ser totalmente vegano. O veganismo é dentro do possível e do praticável. Até porque o veganismo puro, se a gente for levar isso... A gente tá fugindo do tema, mas enfim. Eu vou voltar... Vamos falar sobre crueldade, tá? Eu, no meu caminho, meu amigo, como biólogo, dentro do agro, existe coisa errada? Existe. Você tem carteira de motorista? Já, não. Não, alguém... Certamente, mas... Ok, vamos fazer o seguinte. Um cara atropela um monte de gente, bêbado, e a gente vai tirar a carteira de motorista de todos os seres humanos porque este cara, vagabundo, fez algo assim. Exato. Então, a crueldade animal que eu tenho percorrido, eu vou falar do fundo do meu coração, cara, não é do jeito que falam. Não é. Então, mas, por exemplo, o fato é claro que é um abate. Você cria um animal para matar ele para comer. Isso não discute. Isso é o fato. Agora, a forma de dizer que o boi foi infeliz a vida inteira para depois você matar, não é verdade. É verdade. E o mais importante, não, essa é a sua opinião. É a sua percepção, desculpa, mas não é. Veganismo não ajuda em nada com relação às mudanças climáticas.
Boa noite, Richard. Boa noite, cara. Você é o... Sou o Vitor. Sou arquiteto urbanista, sou vegano há praticamente 9 anos. Aqui. Eu te acompanhei no Instagram. Você foi um dos poucos que eu olhei no Instagram. E o que você achou? O cara do coelho lá do... Não. Já teve alguém do coelho. Alguém. Você tava com sapato de couro, mano? Era couro vegano. A gente tem... Coisa bonita. Né? Pensei que ia te pegar no pulo agora. Não, Não, mas existe muito isso, tá? Por isso que eu tô falando no meio de vocês. Eu acho que o próprio vegano canibaliza o próprio vegano, tá? Eu acho que a pauta de vocês é uma pauta foda, difícil, porque pra ser vegano é difícil. Desculpa, eu tô tomando o seu tempo. É isso que eu ia falar. E vou dar uma pausa, já que eu sou entrevistado, eu vou fazer do meu jeito aqui. Eu acho que a pauta, que eu acho importante, a pauta... Parei o tempo, tá? Não, tranquilo. Tive aí uns 40 segundos. A pauta vegana é uma pauta difícil e complicada. E, infelizmente, muitos adeptos do veganismo são os próprios inimigos do veganismo, na minha opinião, porque acabam dando essa escorregada. Acabam levantando bandeiras que depois se contradizem ali. Eu acho que isso é negativo para o movimento. É um movimento foda. Você deixar de realmente, para ser vegano de verdade. Aqui, a maioria... Eu vou falar a verdade, na totalidade, aqui tem veganos, mas vocês não são veganos de verdade, 100%. O veganismo 100% que eu conheço, se você levar isso na raiz, não tá gravando isso? Claro que tá gravando. Claro que tá gravando tudo, claro, não. Viemos aqui para gravar. Mas beleza, nós vamos chegar lá. Não, eu acho que realmente uma pauta de vocês não é muito complexa, é difícil, cara. Concordamos, né? E por isso que a gente estuda, traz dados, a gente está sempre buscando se atualizar e tal. E, bom, de primeiro ponto aqui, acho que é importante colocar que eu discordo dessa afirmação, né? Que o veganismo não ajuda em nada em relação às mudanças climáticas, já de cara discordo. E eu gostaria aqui da gente fazer um bate-bola, né? A gente trocar uma informação. Vamos falar sobre mudança climática. Claro, não, é isso, exatamente isso que eu quero. Então. Não, é exatamente isso que eu quero trazer. Então eu vou te fazer umas perguntas, você faz outras, tal, a gente consegue dialogar em cima do tema. Em primeiro lugar, você como biólogo, cientista, tem um papel importante na sociedade brasileira, isso é inegável, você tem toda a sua história aí de viagens e tal, que eu acho que, pelo menos eu pessoalmente ainda não tenho, quero ter, mas em relação à ciência, eu gostaria de fazer umas perguntas para você. Você sabe a diferença de um estudo de caso, uma revisão literária, uma revisão sistemática? Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse tipo de diferença. Não, vamos lá. Bom, vamos esclarecer então. É um estudo de caso, como o próprio nome diz, né? Um estudo de um caso específico e uma revisão sistemática, uma revisão literária. Ele busca vários estudos de caso e costuma ler a conclusão dos artigos, a conclusão das dissertações para ter uma visão mais ampla sobre aquele tema, para trazer dados mais relevantes e firmes para a gente ter políticas públicas, para a gente ter leis, para a gente ter falas públicas, para a gente fazer divulgação científica com dados que a gente consegue ter uma visão mais ampla sobre aquele tema. Então, por exemplo, essa questão de o veganismo não ajuda as mudanças climáticas, quando a gente vai olhar a literatura e principalmente revisões sistemáticas, ele não se sustenta, né? Quando a gente observa, por exemplo, consumo de água para a produção de alimentos que são de origem animal e origem vegetal, eles são muito diferentes. E isso é a própria literatura que traz. Emissão de gases de efeito estufa também tem uma diferença. O uso de terra também tem uma diferença. Eu acho que, por exemplo, quando você tem esse papel importante de divulgação científica, você tem aí seus milhões de seguidores no Instagram, você tem seus milhões de acompanhantes no YouTube, eu acho que é importante você nesse papel, quando você trouxer esses tipos de afirmação e afirmações que são similares a essas em outros vídeos seus, tá? A gente, como você comentou, né? Você é uma figura pública, então a gente consegue acessar a grande parte do que você comenta em podcasts, comenta em entrevistas. E quando a gente observa várias dessas suas afirmações em relação ao veganismo e a falta de potencial em relação às mudanças climáticas e bate com a literatura, não é bem muito assim, bem. Bom, né? Então vamos lá. A literatura... Posso falar agora? Vamos lá. Primeiro, a literatura que você lê tem o Red Pill e o Blue Pill. Não sei a literatura que você vê. Não. Ciência, se você disser que a sua ciência é correta, eu posso trazer uma outra ciência para cá e dizer que você está incorreto. Hoje a questão, voltando à questão do aquecimento global, não, gente, ciência. A gente passou por várias ciências aqui, eu não vou entrar no assunto, e a gente errou em várias. E é normal, a ciência aponta um caminho e depois ela vira e fala, o ovo dá colesterol, depois não tem mais colesterol. Ok, beleza. Ok, então assim, o que eu quero dizer é o seguinte, primeiro é definir o que é mudança. Porque eu não acho que nem o veganismo, nem nada, na minha opinião, vai mudar a questão climática. A questão da grande pergunta é, existe uma mudança climática? Óbvio que existe.
Óbvio, eu tô junto com vocês. Qual é essa mudança climática? Mais aquecimento? Porque tem gente que diz que é mais aquecimento. Tem gente que diz que nós estamos numa época de Holoceno. Tá? Então, assim, a ciência aponta caminhos diferentes, ok? É que você absorveu a sua ciência e ok, você pegou a sua, essa é uma verdade que cabe na sua narrativa e você vai puxar essa pra você porque é interessante pra você defender ela. E tudo bem, eu não tô discutindo isso. Seja a sua verdade, não tem problema. Eu discordo porque eu tenho outra verdade e outra literatura. Você vai discutir a minha literatura baseado em literaturas diferentes. A gente não tem hoje uma... Cita uma grande, por exemplo. Então, a gente não tem hoje... Eu vou te perguntar, já que você é bem estudado, qual o percentual que o ser humano influi no aquecimento global ou na mudança climática? Qual o percentual? Você sabe? Então, a gente tem medições... Cuidado. A gente tem, por exemplo, medições que... Eu quero saber o percentual. Me dá um percentual, já que você tem um número. Porque a gente deve ter um número. Então, pra gente poder mudar alguma coisa Richard, na vida. deixa eu responder. Não, me dá um número. Não, eu sei. Você pediu a fala, eu te dei a fala. Mentira, eu pedi um número. Não. Eu não pedi fala. Eu pedi um número. Não, Richard, quando você eu é um cara estudado. Eu Sim. pedi um número. Você tem esse número ou não? Você tem ou não tem? É sim grau ou não? e meio. É fácil. Richard, é fácil. deixa eu responder. Não. A pergunta é simples. Não quero que você entre então num discurso. Deixa eu responder. Não vou responder um discurso. É sim ou não? Você tem um número ou não tem? Tem um número, Posso responder? Agora pode. Obrigado. Qual é o número? Então, as medições do impacto dos seres humanos no aquecimento global gira atualmente em torno de 1,5, 1,6 graus acima da média da temperatura. Aí, Richard, essa a pergunta. Eu te trago uma outra pergunta. Você comentou de ciência Blue Mas a gente está ainda nessa. Sim, claro, de mudanças climáticas. Você já falou, eu estou respondendo. Vamos discutir ciência. A primeira coisa foi... Você é um cientista, não é? Então, estou te respondendo. A primeira... Não sou. Eu sou um biólogo. Eu economista, eu não sou um cara que está na academia estudando. Então por que você faz afirmações científicas enganosas na internet? Você não está fazendo? Você está fazendo? Você não faz na sua página, que eu já copiei, você não fala sobre veganismo e põe números? Não, mas no primeiro lugar você falou que... Você é um profissional da área? Você é um estudado do assunto? Eu tenho mestrado. Eu também sou. Então, exato, por isso que eu quero discutir ciência com você. Você pode discutir ciência, mas você... Então, mas a gente está conversando, Richard. Qual é a sua profissão? Eu sou arquiteto urbanista com mestrado em ciência ambiental. Agora o mestrado, qualquer um pode fazer um mestrado em coisa ambiental. Se o cara, pode. Se o cara fizer um curso de lixeiro, ele pode fazer também. Então, Richard, mas tem um processo seletivo. Isso não te dá uma capacidade, não te dá uma capacidade. Então vamos discutir ciência, vamos voltar para a discussão ambiental. Qual é a emissão de gás metano? Já que estamos preocupados com a vaca, não é? Estamos preocupados com a vaca. Qual é? Porque esse eu tenho uma gráfico pizza, aliás, de barras, estudado sobre isso na internet, qualquer um pode acessar. Qual é o percentual? Cerca de 70%, já sei qual é a sua pergunta. Qual o percentual da emissão de gás metâneo no Brasil, da vaca, 70%. Das vacas? Brasil, 70%. É 2%. Não, 70% esse dado está enganado. Ô, Richard, vamos voltar 2 passos, Sabe o que mais emite? 28%. Vamos voltar 2 passos. Vou terminar, vou te dar dados, tá? Tá bom. Vamos voltar 2 passos, pessoal, então. Podem pesquisar. Esse dado está errado, é 70%. É energia, 28% é transporte, 20% é indústria, 5% comércio e 2%, depois te mando a fonte, 2% é a vaca. E nós resolvemos... Não, Richard, vou terminar de falar, já então, posso sair, depois você fala o que você quiser. E nós resolvemos corrigir os problemas do mundo usando os 2%. É como você tem um orçamento na sua casa e 28% você gasta com aluguel e você quer resolver os 2% que você dá, sei lá, que você está gastando em gasolina. Não faz sentido esse trabalho. É importante a gente discutir o que é ciência. Você desacreditou o IPCC. Eu não tenho que engolir o seu número, companheiro. Não, é consenso científico. Eu tenho o meu. Richard. Não é consenso. Não é. Isso é o que você acredita. Científico. Isso é o que você quer que Richard, você falou que não é um cientista, agora você quer rebater dado científico. Não, eu só não sou um idiota, só isso, cara. Eu sou leio. Idiota, não, eu tô dizendo que eu não sou idiota. Eu leio, eu não preciso ser cientista. Mas ciência precisa. Você produz ciência? Você produz ciência? Sim, eu tenho produção. Você tem produção? Não tenho. Eu procurei ler o que você escreve. Eu procurei ler o que você escreve. Falou seu mestrado, você publicou o quê? Qual foi a sua publicação? Me mostra uma publicação sua. Sobre me dá uma publicação sobre aquecimento global sua. Não é ciência do Richard, é ciência da maioria das pessoas que discordam de vocês. A gente só discorda de vocês, como você não fala porque você é agressiva. Então assim, não, mas não é, porque você parte pro pessoal. Se eu descobrisse a sua vida, eu ia ter coisas pra falar de você. Só pesquisar um pouquinho. É que eu não faço, você infelizmente não tá na internet pra isso, né, cara? Muito fácil. Bom, Você voltou, criança? Voltei. Tem muito falar sobre esse assunto, especialmente por ser bióloga. Acredito que a gente tem que se apropriar dessa ciência, dessas informações, especialmente dentro da biologia. Então, se a gente for parar pra pensar, na América do Sul, né?
88% do desmatamento que ocorreu na América do Sul é devido à agricultura. Só que 71% desses 88% é devido à pastagem. É devido à pastagem. Agricultura Exato. entra depois do boi. Primeiro entra o boi, e eu concordo com esse número. Isso, 71% é para pastagem. 80. E eu queria dar um dados para você, que é muito importante da Amazônia, porque é uma coisa que eu tenho... Já foi para a Amazônia, não? Não, mas eu sei que é um dos habitats mais devastados devido ao consumo de carne. Que só tem pessoa pobre com IDH baixo. Deve ter algo errado na fórmula da riqueza da Amazônia que a gente não soube trabalhar. Mas beleza, vamos lá. Na Amazônia, de fato, a pecuária ilegal. Muito, eu tenho ilegal, sobre isso. Ilegal, se ilegal, números, eu tenho números. Não, esse 80% é real, tá? Então, assim, é verdade. E 70% desses 70% é feito em área pública. O que é pior ainda. Porque nós temos um problema grave na Amazônia, que não tem titulação de terras. Então, o que acontece? As pessoas... Então, a lei foi feita para culpar aqueles que têm que ser culpados. Precisa de fiscalização, e eu não sou a favor disso. Eu acho que tem que ter porrada mesmo. Sim, isso não é uma razão para acabar. Isso não é uma razão para acabar com o boi, tá? É uma razão para organizar a questão da criação da Mas não vai organizar. Se a gente tem que produzir tantos animais para consumo humano, se é consumido, a aqueles tendência é animais nem aumentar podem ser vendidos. Os animais que são criados vai ilegalmente, continuar se matando mais que e mais estão e em mais. áreas irregulares, elas não podem nem entrar no sistema. A JBS nem compra esse gado, entendeu? Não é isso. Oi? Existem dados que a JBS compra de gado legal. Então, existem dados para tudo quanto é lado. Qual é o dado que você quer? Eu queria falar... Bom, você tem o seu dado, eu tenho o meu, tenho dados, eu queria comentar sobre dados que não faltam. de gases de efeito estufa, inclusive. Tá. Então, se vocês quiserem voltar... Os dados, dados existem muitos. Em primeiro lugar, o que mais emite gases de efeito estufa é o utilizante... Você entendeu que eu falei do boi, dos 80%, que eu concordo com você? Tenho, 70%, exatamente. E você entendeu que isso é feito ilegalmente? Do Pantanal, do Cerrado, da Amazônia. 70 e poucos por cento é feito em áreas públicas, não é nem em áreas privadas. Tá, mas de qualquer forma, o gado destrói o meio ambiente. Mas, gente, isso faz muita diferença. Mas o que acontece é que o porque gado a maior parte do nosso gado não vem daí. Não importa de onde vem, a questão é que nós geramos o consumo e essas áreas vão ser destruídas para suprir esse consumo. E se não for você para plantar, vai ser para plantar, não sei o que você come, mas vai ser para plantar o que você come também. Não, porque para alimentar o gado precisa de sol, cara. Então o boi não é produtor primário. O gado não é produtor. Os animais não são produtores primários, as plantas são. Então para você suprir o boi, você tem que desmatar e produzir o alimento do boi e aí alimentar o boi. E você vai comer o quê? Eu como diretamente, de uma maneira muito mais diretamente os vegetais. Então quem planta para você? Agricultores. Maravilha. Familiar. Isso é um bom caminho. Ok. Não vou falar mais nada porque vai ter essa temática. Mas só sobre gases de efeito estufa. Você não planta nem cria. Não cria porque você não gosta, mas você não planta. Você não planta nada. Aquilo que você come, você não planta, certo? Vem de algum lugar, mas eu ponho uma cadeia inteira de exploração e de uma maneira muito mais direta e com muito menos emissão de gases de efeito estufa. O que está acontecendo no país, inclusive, é o seguinte. Tem muita área aberta. Veja, gente. A gente errou a mão. Existe um processo histórico que a gente está desconsiderando. Isso tudo está acontecendo de 50 anos para cá. As coisas estão mudando. Não significa que a gente tenha que falar não. A gente precisa organizar e disciplinar. Não tem como organizar. O consumo de animais tem a tendência de aumentar, na verdade. Veja, então, quanto mais aumentar, mais nenhum comer animal. Não tem problema nenhum comer animal. Tem pra você, mas não pra mim. Eu tô ótimo, adoro um churrasco, mano. Qual é o problema? E não tem problema ambiental nenhum. Pra você comer a sua planta, tem que ter um agricultor que vai ter que abrir espaço pro sol chegar, porque ela come fotossíntese. Você sai, claro. Ela come luz. Então, pra ter luz, você precisa ter foto. Pra fazer fotossíntese, precisa ter luz. E você precisa ter um espaço plantado também. Exato. Você precisa alimentar, você precisa produzir isso durante anos e alimentar esse gado durante anos. Você poderia comer diretamente as plantas, evitando anos e anos de emissão de gases de efeito estufa. Aliás, a agropecuária é o segundo maior emissor de gases de efeito estufa. Porque você precisa somar na conta o desmatamento e a produção de soja, mais a liberação de gases como metano e CO2 pelo gado. Então você precisa somar esses dados. O metano é 2%. Se você pegar toda a indústria... Não, mas aí se a gente for pegar toda a indústria... Eu tenho os números, porque vocês querem ver os números? Eu queria falar porque... Eu tenho, eu vou mandar para aliás, tem como colocar? Por favor, vamos colocar esses dados também. De trabalho científico. Vamos colocar, então... 28% é energia e 2% é a vaca. E você quer começar pela vaca. Não, isso não é verdade. Eu entendo que você tem pena da vaca. Isso é outra questão. Mas não tem a ver com a gás metano. Você tem que justificar no metano. Que você trouxe. Então, se você pegar todos os transportes... Se você pegar todos os transportes públicos, isso é o terceiro local em emissão de gases de efeito estufa. A pecuária, associada ao desmatamento, é o segundo lugar. A segunda maior causa de liberação de gases de efeito estufa é a pecuária. Isso é inegável. Tem muita ciência sobre isso. A produção depois vai ver se ele está falando a verdade por favor. Sim, ou não. Richard, sim, é verdade. Eu vou te mandar os mesmos trabalhos científicos que tem fonte, tudo a gente coloca lá e esses não são os números. São os números, por favor, vamos colocar.
Eu entendo que você tem pena da vaca, e tudo bem, eu também. Eu sou um Tem pena covarde. de todos Eu os não teria animais que coragem de sofrem. matar uma São vaca. 181 animais mortos por segundo no Brasil. Mas o fato é o seguinte: conservação se faz na base da pirâmide. Mas qual é o principal motivo pelo qual os animais são extintos? Tá Perda de biodiversidade. E qual o principal motivo da perda de biodiversidade? Desmatamento. E por que acontece desmatamento? Você faz o quê? Você suplementa com o que a sua vida? Já que você está falando em coisa. Eu me alimento de vegetais, que suprem todas as vitaminas e nutrientes que eu preciso. Você não tem B12 eu suplemento. Assim como quem come carne também é suplementado, né? Não precisa. Precisa. Depende porque da sua o gado dieta. É suplementado. O gado. Você recebe da carne, da Exato, carne mas animal eu não B12. preciso destruir grandes áreas, me alimentar de carne. Tem 6 minutos. Não, exatamente. Qual é o próximo que vai discutir? Oi, Richard, eu sou a Sofia. Boa noite. Sofia, boa noite. Se quiser começar. Não. Alguns minutos atrás, você comentou sobre a questão de que realmente o gado da Amazônia, né, realmente foi aberto uma grande área para pasto ilegalmente, e você comentou que essa carne originada desses lugares não vai, por exemplo, para a JBS. Tá, vamos dar só uma pausa rápida, que eu acho que é muito importante ter um contexto histórico, porque às vezes eu como tenho quase 60 anos, então assim, há 40, 50 anos atrás, o governo brasileiro dava um motosserra pro cara ir lá. Você é de que região? Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Para que a gente ocupasse o norte do país, porque a gente tinha poucas pessoas lá. Então, o governo brasileiro dava um motosserra para que você abrisse, e se você não abrisse, você perdia a terra. Então eu quero dizer que era um contexto histórico que aconteceu. Tanto que hoje a gente tem 15% hoje do Brasil aberto para pastagens. Tem as pastagens naturais do sul do país, tem outras pastagens naturais no Pantanal, mas a gente abriu, hoje tem 15% aberto e pastagem. Nós não precisamos abrir uma árvore para criar mais nenhum boi. Inclusive, o que vai acontecer é que a agricultura vai tomar... É muito mais lucrativo a agricultura do que criar boi, tá? Muito mais lucrativo. A agricultura e a soja não serve só para alimentar boi, tá? Serve para peixe, serve para galinha, serve para todos os animais, além de fazer o seu hambúrguer, não sei, enfim, que você come, desculpa, não sei, que você come soja, imagina que você faça proteína animal, porque é uma proteína boa, né? Assim, é alta proteína, né? Então, assim, a agricultura vai começar a entrar nesses campos. O que eu tô dizendo é que as coisas estão mudando. A gente não precisa condenar o boi, é só o meu posicionamento, depois a gente condena. A gente não precisa condenar o boi para evitar este problema que nós estamos passando agora, que você está dizendo, de desmatamento. Porque a gente está associando muito o desmatamento ao boi, como se todo o desmatamento fosse o boi. E não é exatamente assim. A gente tem um desmatamento, por exemplo, legal no país. Nós temos um código florestal que permite abrir de 20% a 80%. Aliás, de 80% a 20%, depende do bioma que você está. Deixa eu só voltar no ponto que você falou anteriormente, senão a gente vai para outro ponto. Tudo bem, certo. Houve esse desmatamento em massa, né? Acho que cerca de 30 anos atrás, tem ilegais, né? hoje, e ainda tem muitas queimadas ilegais, né? Que a gente sabe que é em razão do agro normalmente, né? Não é do agro, não é o agro, porque o agro é coisa boa, tá? São pessoas... A pecuária, tudo bem. Mas, enfim, conforme a gente lê nas notícias, a gente vê que tem relação, né? Isso não sou eu que tô falando, isso são pessoas que querem lucrar e sim, exatamente. De todo modo, eu vou trazer aqui dados que eu vi em um documentário chamado Sobre a Pata do Boi. Ele está disponível em uma plataforma chamada Ecofalante. Nessa época em que houve esse desmatamento em massa, você está dizendo que foi o governo que incentivou. Não foi o governo, foram os fazendeiros querendo abrir mais pasto para que eles pudessem ter mais pasto para eles e, consequentemente, ter mais lucro. Não, historicamente você está errado. Bom, veja o documentário e você tira suas próprias conclusões. A audiência tira suas próprias conclusões vendo o documentário. Não, o documentário Mas, de todo modo, além de ser os fazendeiros, a ABPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, inclusive, tem uma fala nesse documentário, tá bom? Tem uma fala de uma pessoa que participou dos desmatamentos em massa, né? E ela comenta que...
a BPA precisaria fazer a cobertura, ou seja, a Associação Brasileira de Proteína Animal precisaria acobertar essas pessoas que estavam sendo obrigadas, inclusive, a desmatar. As pessoas foram obrigadas, elas trabalharam forçadamente a desmatar. Tudo bem, mas então, só reforçando que isso está, né, estritamente ligado ao agro. E está também, eu digo, porque você pode jogar na internet e você vê que tem alguns casos de trabalho análogo à escravidão, um trabalho em condições muito ruins. Tem de tudo. Muito ruins ligadas ao agro, né? Então, é isso. Toda atividade a própria ABPA incentivou o desmatamento ilegal. Isso aconteceu há 30 anos. Tá errado. E imagino, né, que ainda nós não tínhamos, peraí, há 30 anos atrás nós não tínhamos o Código Florestal Brasileiro, tá? Então, assim, você tinha a liberdade de abrir de uma maneira diferente que você tem hoje. Hoje você tem uma regra para abrir uma propriedade. Quando você compra uma propriedade, você tem que manter um percentual em reserva legal e APPs. Independente se vai plantar soja ou se vai criar um boi, você tem uma regra. Se a gente segue o Código Florestal, tudo certo, tá na lei. As pessoas não seguem, tem gente que não segue. E essas pessoas têm que ser judicializadas. A fiscalização ela não funciona muito bem como deveria, concordo, né? Plenamente. Não tem fiscalização suficiente. Tem pessoas ruins no meio. Tem pessoas que só visam o lucro. Tem. Assim como tem na questão do pet, que a gente tem pessoas boas e pessoas ruins. Não tem tanto como ONGs como criadores. A fiscalização já era precária, né? Porque tem muitos estabelecimentos e poucos fiscais e agora a situação vai piorar. Por quê? Recentemente foi aprovada uma lei chamada popularmente, né, chamada por Lei do Autocontrole, que flexibilizou essa questão da fiscalização. Então, antes os estabelecimentos já eram pouco fiscalizados e agora a situação vai ser pior ainda, porque eles vão poder pagar por uma fiscalização privada. A gente paga muito imposto nesse país e a gente tem que ter uma ferramenta para isso. Só mais uma informação. Você disse que isso não vai para o mercado, né? A carne que vem de desmatamento legal não vai para o mercado. Está proibida de ser comprada. Sim, mas na verdade cerca de 50% da carne que está no mercado é sim de desmatamento legal. Você tirou de onde? É um relatório da Animal Equality, uma ONG internacional chamada Animal Equality. Descredencio. Mas por quê? Porque sim, eu descredencio. Produz porque você trouxe esse número de uma cartola de alguém que tem interesse nisso. E eu podia dizer 20, eu podia dizer 30, você trouxe investigadores profissionais fizeram essa pesquisa, foram aos estabelecimentos. Eu vou dizer que é 10% só. Eu tenho gente que fala que é 10%. Tem vídeo de tem investigação sobre os espaços dos abatedouros legais. Mas esse é o número que você tirou da cartola. Quem quiser pode pesquisar. Animal Equality abatedouros ilegais. 50% da carne. E é uma ONG como tantas outras. E eu vou dizer algo muito importante a respeito disso, gente. Porque a gente... Isso aqui foi... Não, desculpa. Peraí. Gente... Se eu não puder aqui me expressar e falar, eu levanto e vou embora e beleza, e ficamos nesse vácuo e não tem problema. Eu tô tentando os argumentos explicar coisas de experiências que eu tenho que vocês aqui, posso ver aqui, ninguém teve essa experiência. Eu tô tentando dividir algo. Vocês não foram pra Amazônia, vocês não foram pra não sei o quê, vocês não fizeram não sei o quê. Tudo que vocês fazem é levantar um papel que vocês estudaram, tudo que vocês estão trazendo aqui são números que eu não tenho que concordar. Ela tirou um número de 50%. Quando vocês estiverem aqui, vocês vão falar. Mas quem vai produzir dados sobre abatedouros ilegais? O governo brasileiro? Mas isso deveria ser. Deveria ser. Eu também acho que deveria ser, mas não é. Concordo. A quem interessa, a maior parte dos deputados na Câmara são do agro. Eles não vão apoiar um estudo. Gente, o agro não vai se sujar pelos ilegais. Vocês estão loucos. É um negócio que movimenta muito dinheiro. Então eles deveriam ajudar para se queimar com os ilegais. Os ilegais, existe uma lei. Tem que ter fiscalização e tem que ser culpados. Isso não justifica acabar com o boi. É que nem tirar a carteira do motorista porque alguém atropelou e a gente não consegue fiscalizar as pessoas que matam e atropelam. Mas você não acha que esse número é muito alto? 50% da carne é um número muito alto, você não acha? Não, 50% é o número que você veio. Você podia ser 20, 10, você tirou de uma cartela de uma ONG internacional que tem o maior interesse que a gente não produza. Por quê? Porque os países lá fora, nós temos 3 safras. Gente, a gente vai ter que falar de agricultura. Vamos ter esse tema? Do agronegócio, a gente vai falar sobre isso. Então eu vou deixar para reservar, para falar do agronegócio brasileiro nesse momento, porque há uma confusão, porque aqui ninguém planta, cria, não faz nada, se nutre do agro e tá aí cagando regra, vestindo algodão,
Vestindo algodão. Vamos falar de algodão. Nós chegaremos lá. Não. Mata muito bicho. Sabe quantos? Nós vamos falar sobre isso. Vamos ter chance. Mas é que vocês selecionaram aqueles bichinhos fofos. Mas vamos em frente. Se é pra falar de morte de animais, insetos, cobras e tudo que é morto, tatu que é morto. Não, desculpa. O algodão leva 15 a 20 vezes defensivo por safra. E você tá usando algodão, todo mundo aqui, e todo mundo na maior hipocrisia, mano, velho. É isso, eu também, mas eu não tô sendo contra o algodão. Você que tá vindo com uma pauta vegana. Eu não sou vegano. Eu como boi, como churrasco em casa, entendeu? Eu não tenho problema nenhum. Eu durmo à noite porque eu sei que existe bem-estar animal. Eu durmo à noite tranquilo, cara. Ixi. Essa é a pauta. Essa é a pauta. O veganismo essencialmente se preocupa com os animais fofos e esquece dos outros. Tudo bem, prazer. Olá. Olá, eu sou a Maria. Oi, Maria. Eu faço mestrado, sou formada em gestão de políticas públicas, sou vegana há 9 anos e pesquiso o tema veganismo há bastante tempo, é o meu tema de estudo e por isso queria entender melhor de onde veio a sua afirmação. Porque na minha definição de veganismo, que eu não sei qual que é a sua, a gente não tem nada que se relacione com a sua fala. Então, se você puder explicar um pouco melhor sobre a sua afirmação, agradeço para a gente poder começar essa conversa. Muito bem. O que é veganismo? Quais são os pré-requisitos para uma pessoa? É só na alimentação? É isso? É só não comer carne e aí é vegano? É isso? Não, o que é o vegano? Imagina. Eu posso trazer, inclusive, para falar com o seria público. Ótimo para as pessoas entenderem. Sim, até para a gente alinhar aqui a nossa conversa. Perfeito. O veganismo, ele é um princípio, tá? Um princípio ético, ele vem de uma motivação filosófica que, nos primórdios, né, quando a gente teve a definição da palavra, em 1951, a ideia é acabar com a exploração de animais, tá? Então, o veganismo é um movimento, um princípio que, ele vai visar erradicar a exploração de animais por humanos e também erradicar a objetificação desses animais, tá? Então, é uma motivação ética que, a partir dessa motivação, a gente começa a ter desdobramentos práticos, né? Quando eu paro de ver um animal como objeto, a minha ideia, então, vai ser entender que é um ser senciente, que é um ser que tem sentimentos, que é um ser que merece respeito, e, portanto, eu não vou explorá-lo, não vou objetificá-lo. Se eu entendo isso, se eu parto desse princípio, eu vou modificar alguns hábitos meus dentro do possível e do praticável. Porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade que não é vegana, então tem coisas que a gente não vai conseguir alinhar 100% a esse princípio. Mas os veganos buscam ao máximo, tentar fazer com que a gente não tenha exploração animal e tenta lutar para que a gente consiga alcançar algum espaço, algum mundo onde os animais não sejam objetificados, onde os sentimentos deles, as personalidades, os indivíduos sejam considerados. Então, como eu parto desse princípio, e todo mundo, eu imagino aqui também, a gente não se alimenta de carne, a gente não frequenta certos espaços, né, espaços que têm uso de animal, não usam animais para atração, a gente não vai a circo, não vai no SeaWorld, coisas do tipo. Acende a luz, só isso também não tem problema nenhum, né? Você usa luz em casa, carrega seu computador em casa? Não, é uma pergunta válida, gente. Porque a nossa matriz energética chama-se hidroelétrica. Então, alguém já foi para um resgate de fauna alguma vez aqui? Alguém já esteve? Então, mas o que é um resgate de fauna? Não, você já falou, agora eu vou falar beleza, porque é um diálogo. Okay. Então, quando você acende essa luz aqui, você está matando milhares de animais, porque a nossa matriz energética, que significa o quê? Você inunda toda uma área, onde existiam diversos animais, tenta resgatar aqueles coitados daqueles animais que estão ali, para colocar em outro lugar onde eles vão morrer, porque o equilíbrio já existe. Então, assim, cada vez que a gente acende a luz, a gente está matando animais. Você está confortável. Eu vi que você só não come animais, mas você não está preocupada realmente se os animais morrem para que você possa ter o seu dia a dia. Não, você está preocupada só que se não quero comer os animais. Não, eu acabei de falar que não é sobre alimentação somente. Eu estou muito preocupada, inclusive, o veganismo ele traz outras pautas, inclusive a gente está discutindo o meio ambiente, tá? A questão é, a gente vive, eu não consigo, na minha escolha individual, controlar como é feita a energia elétrica, tá? Então eu estou aqui. É verdade? Você consegue? A matriz energética... Então trata-se exatamente somente de comer os animais fofinhos. Não, claro que porque não. já que você não consegue trabalhar as outras coisas do veganismo clássico... Não, o veganismo posso clássico, terminar? Né? Sim, nós estamos em um diálogo. Claro, né? Então, tudo bem. eu não sei se eu deixar você terminar, vai 20 minutos e você não terminou. Então, vamos lá. Então, eu estou reafirmando aquilo que eu disse. Vocês estão preocupados com o animal que vocês comem. Não entendeu? estamos. Abelha, você come mel de abelha? Não como mel. Inclusive... Você tem velhinha de aniversário que você bate? Não. Porque não. Eu tenho foto de alguém... Gente... Eu tô perguntando, ela tá respondendo, eu acho que é uma troca. Não, é que vocês querem só escutar o lado dela, porque eu sei que vocês estão muito inflamados com a coisa e querem, mas
Mas eu tô tentando justificar porque ela disse. Porque o veganismo clássico, até agora que você me falou, é preocupar com o sofrimento animal. Não, é contra a exploração e objetificação de animais. Isso é uma pauta que é um norte, tá? É um movimento que se norteia nessa direção. Seja feliz no seu movimento. Beleza. E a gente Segue em frente. A gente tá tentando... Segue em frente. Posso responder a questão da hidrelétrica e as outras questões do algodão que você trouxe também em paralelo? Tá, então, beleza. Fala da hidrelétrica e do algodão. Quero escutar. Boa ideia. Então, beleza. Essas duas atividades, a hidrelétrica e o algodão, elas não são pautadas na exploração de animal por si, correto? A questão, uma é focada em energia elétrica, a outra... Então a preocupação não é o animal, é só se a gente vai criar o animal. Não, eu tô perguntando pra ela. Não é. A questão é que é um princípio que... Você não senta aqui? Ela vai sentar. Você não senta aqui. Você não senta aqui. Então, quando você tiver a sua vez, você vai poder falar. Bom, vamos lá. É um princípio, a gente está tentando se movimentar para que os animais não sejam explorados nem objetificados, certo? Só que a gente está Mortos pode ser, só não pode ser explorado. Não, é óbvio que a gente está querendo reduzir, que a gente se importa com a exploração e objetificação, porque a gente não quer que os animais sofram. O que você sugere pra gente usar de roupa, já que a gente não quer matar os vários animais que morrem? Como é que você sugere? Vamos plantar maconha, é isso? Ah, boa pauta. Bom, você quer só discutir a indústria da moda nesse momento? Não é moda. Não é moda. Eu quero saber eu quero entender. O que eu entendi é que você não está preocupado se os animais morrem para que você possa viver. Você está preocupada com os animais que você pode optar em não comer. E ok, fique feliz com a sua opção. Não, ninguém está discutindo isso. Beleza, ok. Tem animais, assim, a vida sempre vai ter morte, a gente sempre vai ter... Isso é parte da vida. Eu não estou aqui advogando a favor de redução, erradicar o sofrimento do mundo, erradicar as mortes do mundo. A gente, como veganos, a gente está trabalhando para uma sociedade que se importe mais com os animais, considere a vida deles, considere a ciência deles, considere os sentimentos deles, e coletivamente a gente está tentando, ok, existem práticas agrícolas, sempre vai ter morte, a gente sabe que na prática agrícola tem morte de animais. A gente está tentando pensar coletivamente se mais pessoas aderirem a esse princípio, porque, na minha opinião, sinceramente, não vejo por que não. Pelo que eu entendi também, você acha um princípio... Não vejo por que não. É legal respeitar os outros, não, né? Fique à vontade. Eu tô dizendo que eu, por exemplo, não é a minha opção. Porque o que você tá tentando me empurrar na minha goela é que a sua opção é melhor que a minha. E eu tô dizendo que a minha é melhor que a sua. Por e que tudo bem. A sua seria melhor que a minha? Você vê como você não... Não, porque eu não tenho que concordar com você. A questão Siga é que a sua vida e seja feliz. Você está tentando justificar a sua como se você fosse num altar que você vai salvar todos os animais não e que estou, tudo isso aqui. Eu não e se a gente não consumir, gente, uma coisa que é muito importante saber, que se a gente não consumir o boi não vai existir. Não vai ter nem santuário para manter boi, porque não vai existir mais boi, cara. É simples assim. O animalismo dá um tiro no próprio pé. Porque só existe o boi, senhores e senhoras. Só existe o boi porque alguém come o boi. Ou você que tem o boi como pet na sua casa. Não tenho boi como pet, não tenho a menor intenção de ter um boi como pet. Maravilha. E a questão então você não quer que tenha boi no planeta mais, é isso? Sinceramente... Por que a gente vai criar um boi se a gente não vai comer? Me explica, ou tirar leite. Diz pra mim. Pra quê? Em nome do quê? Não, com você não vem. Você não vem. Porque você, não quero nem falar com você. Tô bravo com você. Quero nem falar com você. Você vem só com ofensa pessoal. Eu vou estudar a tua vida e vou achar um monte de buraco bonito na sua vida pra falar. Você se prepara. Vou achar um monte de coisa. Fácil. Então, o que eu entendi é isso. Do veganismo é o que a gente come e não o que a gente mata. Depende. Se a gente mata pra comer, aí não pode. Mas se a gente mata pra viver, tá tudo bem. Pra ter energia, pra ter combustível no carro, pra ter tudo isso. Porque o combustível vem de onde? Da cana, vem do milho. Tem que plantar isso. E tem grandes extensões. E aí tem não sei o quê. Enfim, ali, não, realmente. Eu acho que vocês não souberam explicar então, tio. Não souberam explicar. Olá, Richard. Meu nome é Rafael. Eu acho que você não entendeu a proposta. De verdade. Acho que você não entendeu. Não é uma provocação. Essa de agir dentro do possível e do praticável é isso. Eu consigo deixar de viver? Tipo, é melhor eu me matar então? Tipo, eu preciso... Como que eu vou... Eu sou contra a exploração dos animais. E dentro do possível e do praticável eu vou agir para que eles sejam menos explorados possíveis e sejam menos mortos possíveis também. Como que eu vou deixar de consumir energia elétrica? Vou deixar de vir aqui no podcast? Vou deixar de trazer esse assunto à tona? Eu sei que só nessa conversa que a gente teve aqui, centenas, milhares de animais foram abatidos. E eu entendo isso como uma injustiça com eles e estou trazendo esse assunto à tona. E eu vou deixar de vir aqui porque a gente está consumindo uma luz de uma hidrelétrica que eu sei que dizimou dezenas, centenas, milhares de animais. Eu vou deixar de fazer isso por causa disso.
Isso é agir dentro do possível e do praticável. A gente sabe que, infelizmente, a gente não consegue ser o 100% vegano, 100% Então trata-se só puro da vegano. comida. É isso? Não é como comida. Não, vocês não estão me dando o argumento. Por enquanto O ficou Coro, na comida. vamos lá. Você não se importa com a luz, você com o combustível, você não se importa com a festa que você vai, que tem, sei lá o que tem, você não se importa com nada. Você se importa, na verdade, eu estou entendendo, só com a opção que você tem de poder não comer carne. Que é o seu direito total. Ninguém vai tirar isso de você. É Carne, o seu direito. leite, ovos, Maravilha. Mel, exploração e tudo mais. E tudo que eu puder Entendi. fazer, como por exemplo, o nosso amigo, que você foi lá, visitou a rede social dele e falou, nossa, ele tá usando sapato de couro. Será que eu vou pegar esse vegano? Não peguei ele. Não pegou? Mas esse eu não peguei. Mas se eu Ok. olhar a vida de vocês, eu tenho ele está certeza que eu vou usando achar, algodão, está usando que eu vou algodão. achar alguns ganchos. E eu não tô aqui para ok. desmerecer o que vocês estão fazendo. Eu acho que essa é a sua opção. O grande problema da discussão que a gente está tendo não é você deixar fazer a sua opção, é você não permitir que eu faça a minha. Porque você acha que você tem informações produzidas pela ONG What the Fuck, que fez um trabalho científico nos Estados Unidos e que não quer uma produção aqui, porque a gente tem muita ONG que não quer produção no Brasil, não porque eles estão preocupados com a vaca, e esse é o grande problema. Tem gente que vive do problema, e infelizmente, eu não sou inimigo de vocês. Vocês são meus inimigos, mas eu não sou inimigo de vocês. A gente não é inimigo de vocês, Eu não discordo da opção, e já disse que é uma opção difícil de ser feita na sua raiz. Porque para ser um vegano assim, condizente com aquilo que o veganismo, que é quase a gente faz tudo que dá você faz dentro do tudo que dá, rotineiro, mas não é, mas você não vai anular. Você não vai anular. Mas você fez uma escolha. Você fez uma escolha. Você fez uma escolha e tudo bem. Você fez essa escolha. perfeito. Você tá feliz com a sua escolha? Não importa. Você tá feliz com a sua escolha? Eu tô feliz com a minha. Eu não acho. Assistam Dominion. Oi, Richard. Tô te esperando, viu? Não foge não, viu? Meu nome é E aí? Carol, tudo bem? Bora, Carol. Bom. Sou ex-atleta de alto rendimento. Hoje... Vitor, o teu Instagram tá lá. Foi uma das poucas que eu consegui ver, porque alguns eram fechados. Você tava aberto. Eu sou ativista, vegana e sempre na luta pela libertação animal. Perfeito. É isso. Você se diz uma pessoa que é libertário, né? Sou. Então, explica pra nós o conceito de libertarianismo, por favor. Faça aquilo que você quiser da sua vida, contanto que você não afete a vida dos outros. Boa. Tá. Então, se o princípio é a não violência, né? Você não fazer mal pra alguma pessoa. Não disse isso, não. Então, o quê? Eu não disse isso. Explica Isso é outra novamente, coisa, isso por é outra favor. coisa. Tá. E se a gente for entrar nisso... Historicamente é uma coisa- clássica. Surge o libertarianismo clássico surge no século XIX, ligado ao anarquismo. Isso. Que defendia a liberdade individual, anti-autoritarismo e anti-exploração. Certo? Então, se o princípio a não violência, por que só vale para humanos? Porque eu não acho que está sendo explorado o animal. É isso. Eu não acho, desculpa, é um conceito meu, gente. Vocês vão, certo? Vocês querem dizer que eu tenho que concordar com vocês? Não, não concordo. Eu não acho que o animal está sendo explorado. O animal só existe porque ele tem uma demanda para ele. É isso que vocês não estão entendendo. Gente, mas o animal industrial, você acha que o animal industrial não é explorado? Se ninguém comer o boi ou tomar o leite do boi, o boi não existe. Eu vou dar um exemplo de vocês que vocês deram um tiro no pé, chamado jumentos. Vocês deram um tiro no pé nos jumentos. Deram um tiro no pé. Todo mundo começou com a história de jumentos, não pode fazer isso em Jericoacoara, levar uma malinha pra cá, levar. O Nordeste foi criado, surgiu em cima do lombo de um jumento e tinham, sei lá, acho que eram 1.200.000 jumentos, enfim, em tempos áureos. Agora tem, acho que 70 mil jumentos. E por quê? E eu vi o Fórum Animal, que vocês todos devem ser seguidores árduos, falando, nossa, que absurdo, por que a veterinária que tá que é vegana. extinto? Porque não tem uso. E esse é Não o grande tem segredo, uso. não tem uso. Ele tá sendo extinto porque tá exportando pra China pra retirar o colágeno. E se eu tô indo pra China pra ver isso, tá? Eu tô indo até a China, senhores e senhoras. Posta sobre. Agora, em março, pra ver o que tá acontecendo. Pra ver se tem Exportação de sofrimento. A colágeno. minha pauta é o sofrimento animal. A nossa eu não também. vejo o sofrimento animal. Não, você tá vendo que você mata um animal pra te servir e isso te incomoda. Eu vejo A o cara liberdade vivendo termina onde começa a vida- Eu onde tô começa vendo. Vou a terminar. violência. O bicho vive a Se vida você é toda. libertário, Ele vive a vida toda boa até o dia que ele morre. Então eu vou te dizer o boa. seguinte, vamos lá. Você fala que as galinhas que ficam presas em gaiolas têm uma Não, vida eu acho que boa? não. Que as porcas que estão numa baia de gestacional é ter uma vida boa?
Que os bicos dos pintinhos triturados, o rabo dos porcos cortado, a orelha do porco cortada é uma vida boa? Mas isso você acha que é uma vida boa? Os animais são sencientes. Eles sofrem, eles sentem dor. Claro que sim. Sim, é sem ciência. E você acha que isso é ter uma vida boa? Vida boa é os animais no santuário. De exploração animal, que são resgatados. Isso é ter uma vida boa. Esses animais você reproduz no santuário? Quem puder, virou ativismo. Não, sim, mas sempre é ativismo. Quem puder visitar um santuário, vai visitar. Não pode visitar santuário, gente. Lógico que pode. Só pode, mande um pix. Vale da Rainha, abraça animal. Mande um pix portas abertas para visitar. Eu acho ótimo. Se fature, é um faturamento. Só tem que pagar imposto, tem que declarar, tem que abrir as portas para as pessoas poderem investigar o que acontece lá dentro, tem que dar satisfação sobre o dinheiro que entra, como todo ser humano tem que fazer aqui. Como eu tenho que fazer, você tem que fazer. Sim. Então não adianta pegar pix e juntar um monte de dinheiro, eu quero saber onde esse dinheiro vai. Porque mexe com o sentimento das pessoas. Você já visitou algum santuário? Qual? Eu deixo te falar o seguinte, eu tenho um ônibus voltando, que eu fiz algo que... Eu não sei o que você faz para os animais, além de eu sou ativista, eu trabalho em ONGs. O que é ativista? Eu trabalho em ONG. Lutar pela libertação animal, você trazer o mínimo de bem-estar. Não, porque eu trabalho com outra coisa. Outra coisa. Então você é voluntária, não? Não, eu sou voluntária, mas maravilha. Provavelmente no futuro então, eu quero trabalhar com isso. Eu atendi... Só que no momento eu não estou trabalhando. Que tipo de ONG é a sua que você trabalha? Sinergia Animal. Mas faz o quê? A gente luta pelo mínimo de bem-estar. Gato? Não, é pelos animais mais negligenciados da indústria. A gente luta pelo mínimo de bem-estar animal. Eu acho que assim... Tirar as porcas de baias gestacionais, que elas Você entra nas baias, você entra dentro do sistema produtivo, pega os porcos e leva lá para dentro? É isso que você faz? Não, a gente pede o mínimo de bem-estar para as empresas grandes. E eu concordo com você plenamente. Eu acho que a galinha pode ser melhor tratada. Eu também. Ei, gente. Sim, a gente tem um monte de gente que eu penso igual a vocês. Tem um monte de coisas que eu penso igual a vocês. Tá? Eu também acho que tem certas coisas que podem ser muito melhores. Mas isso não vai me fazer... Eu vou melhorar a vida desses caras. Mas, assim, vamos lá. Eu vou te fazer uma pergunta. Você é contra a caça? Sim. Perfeito. Você é contra a caça do javali? Sim. Gente, você biólogo falar isso Sim. me surpreende. Sim. Já que o javali, vocês querem fazer o quê? Adote um javali? Vamos levar para uma ONG? Quem criou Vamos criar emprego na ONG? Quem criou o problema do javali? Não. Quem criou o problema do javali? Não foi no nosso país, já veio da Uruguai e da Argentina. Tá, mas foi pela... Mas nós temos que resolver, não importa. E eu vou dizer uma coisa para você, entre o porco foi que você... Foi introdução humana? Entre o porco criação que você... comercial? Não, era campos de caça mesmo no Uruguai e na Argentina que saíram fora de controle. Era esse o grande processo natural, tá? Isso foi a invasão veio daí, a violência não é uma solução ética, mas Richard. Eu não sei o que você está falando. Mas então, nós não devemos matar o javali, devemos tomar conta. Eu acho que tem métodos, e o problema ambiental, controle reprodutivo, fica? barreiras ecológicas, prevenção, não extermínio. Você está falando algo que você não tem ideia. Você não tem ideia do tamanho do buraco. Você está falando algo que você não tem a mínima ideia do que você está falando. Isso é tudo criação comercial. Você não tem ideia do que você está falando. Não é criação comercial. O javali está solto por aí. E vou dizer uma coisa para você. A melhor coisa que pode acontecer com o javali é melhor... Se você comparar ele com o porco que fica dentro liberdade de escolha não inclui liberdade de violência a terceiras. São frases. Qualquer um pode fazer uma frase. Você põe uma frase bonita e não é abraçando uma árvore que você salva uma árvore. Às vezes é cortando uma árvore que você salva uma árvore. Cortando uma árvore. Claro, e isso que nós vamos falar hoje. Cortando e vamos uma aprender árvore. exatamente. Às vezes cortando uma árvore, você salva uma floresta. Enquanto que abraçando você não produz nada. Você só produz amor que não resolve nenhum problema desse país. E nem empatia resolve amor. Não resolve, não resolve. Esse amor todo eu respeito, mas você não vai resolver problema nenhum. Você não tem nenhuma proposta a gente vai despertar concreta. Empatia. Nem que empatia. O javali tem que ser morto, ele não tem que estar aqui. É isso, sinto muito pra vocês. Eu sou contra a violência. Vocês são sonhadores. Eu sou contra a violência. Então vai lá no Irã, então, defender as mulheres, então. Defendo, lógico que eu defendo. As mulheres estão morrendo lá. Defendo. Eu não vejo nenhum de vocês levantar essas pautas. Levante as pautas. Está todo mundo preocupado com o cachorro caramelo. Vamos falar sobre Irã, pessoal. Vamos falar sobre o pessoal sobre Irã. Não. Eu sou o maior feminista que existe. Sou casado 8 vezes.